Glória a Deus, meus irmãos. Quem trouxe a sua Bíblia, abra em 2 Reis, capítulo 5. Vamos meditar e aprender um pouco mais a respeito do mundo espiritual. Senhor Deus, em nome de Jesus, como sempre reconhecendo a minha insignificância, a minha fraqueza, a minha humanidade, a minha falta de sabedoria, reconheço tudo isso, meu Deus. Eu não tenho capacidade alguma para estar atrás desse corpo, mas é o Teu Espírito Santo que me ajuda, e eu peço o Teu socorro uma vez mais. Que o Teu Espírito Santo venha me socorrer, para que no proclamar esta palavra, que não seja a minha voz, que não seja, Deus, a minha sabedoria, mas que seja uma palavra do Teu coração aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Na verdade, corrigindo, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante, assim nos diz a palavra de Deus. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais e soldados, disse: em tal e em tal lugar estará o meu exército. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, o homem de Deus, profeta Eliseu: evite passar por aquele lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala dentro do seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em uma cidade chamada Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos e carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade para prender Eliseu. Então o moço disse a Eliseu: meu senhor, o que nós faremos? Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor Deus, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E Deus os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Não sei se vocês entenderam, é um texto muito claro. O rei da Síria, inimigo de Israel, todas as vezes que ele planejava armar uma tocaia para matar o rei,
Eliseu recebia de Deus a revelação e avisava ao rei antes: rei, não passe por aquele caminho, porque o exército do inimigo está ali para te matar. E foram 2, 3, muitas foram as vezes que Eliseu salvou a vida do rei diante dessa revelação, a ponto do rei da Síria ficar desconfiado. Não é possível. No meio dos meus soldados tem um fofoqueiro, tem um X9, tem alguém aqui que está do nosso lado, mas que na verdade é um informante, é um espião do inimigo. Todo mundo ficou amedrontado e temido de medo, disseram ao rei: não, rei, tem misericórdia de nós, é Eliseu, é um homem de Deus. O que o Senhor planeja em cima da sua cama, com a cabeça no travesseiro, Deus mostra para esse homem. E é por isso que nós não estamos tendo sucesso. E o rei, furioso, designou um exército, uma tropa muito grande, só para prender um único homem, profeta. Chegou de manhã cedo, cercou a cidade, e quando o empregado de Eliseu acordou e deu de cara com aquela multidão, o homem tremeu na base, e qualquer um ia tremer, mas Eliseu estava confiante. Eliseu disse: meu filho, se acalme, maior é o que está em nós, maior é o exército do Deus Todo-Poderoso em favor das nossas vidas do que o exército desse rei. E ele teve misericórdia do rapaz. Certamente o rapaz estava agoniado, estava perturbado, estava com medo. Então ele orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi, e Geazi enxergou ao redor de Eliseu, ao redor da casa onde eles estavam, um exército, carruagens e carro de fogo. Meus irmãos, essa é a realidade espiritual de todo homem e de toda mulher que verdadeiramente teme a Deus. Os nossos olhos não enxergam, os nossos olhos não conseguem captar a visão, mas nós somos cercados por carros e carruagens de fogo. Nós somos cercados de anjos, de modo que Satanás pode até ficar de longe nos rodeando com inimigos, mas eles não conseguem se aproximar, porque eles têm que respeitar o limite de proteção que Deus colocou ali ao nosso redor. Mas é necessário, meus irmãos, ter esse entendimento. Essa proteção é uma resposta de Deus à sua vida de oração. Essa proteção é uma resposta de Deus à sua decisão de crer, de confiar e de viver uma vida na presença dEle. Deus protege quem a Ele pertence. Quem não pertence a Deus não é guardado e não é protegido. Por isso a importância de orar, por isso a importância de clamar, por isso a importância de buscarmos a presença do Senhor, porque Ele é fiel e justo. Ele é poderoso para nos guardar e para nos proteger. Vários são os versículos da Bíblia que provam isso. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, livra do mal. Salmo 91, a palavra de Deus diz que Deus deu ordem aos seus anjos para nos guardar e para nos proteger. Os anjos são reais, meus irmãos. A presença dos anjos são reais e verdadeiras ao redor da nossa vida. Por isso nós não podemos temer a fúria, o levante. Nós não podemos temer a existência de Satanás. Se a nossa vida estiver firmada em Deus, se a nossa vida estiver enraizada em Cristo Jesus, o exército do Senhor está acampado ao nosso redor. Ontem eu tive uma experiência. A irmã do Valim e eu fomos fazer uma visita, e depois dessa visita a gente decidiu ir direto embora. A irmã do Valim na casa da irmã Maria e eu lá para casa. Mas passando ali pela rua de Neto, próximo ali à casa de Neto, um camarada sem camisa, sentado assim no meio-fio, já de longe ele me chamou: Pastor Nido, a princípio para me fazer um pedido, para me avisar o irmão Carlinhos se ele poderia ir na casa dele, no quintal da casa dele, para fazer um trabalho de jardinagem. Mas aquele homem aproveitou a minha presença e começou a se abrir. A irmã do Valina foi embora. Eu só fui chegar em casa, irmã, depois das 10. Fiquei sentado ali no chão, ao lado daquele homem, mais de 1 hora. E aquele homem chorou, desabafou, falou detalhes assim da vida dele. O homem que sofre, aquele homem está sofrendo por tudo quanto é lado, sabe? E há no coração dele desejo de buscar Deus, há no coração dele desejo de segurar a mão do Senhor,
mas é uma fúria de Satanás muito grande contra a vida daquele homem, contra a mente, contra o coração. E antes de ir embora, eu segurei na mão dele com força e orei pela vida daquele homem. Hoje cedo ele acordou feliz da vida. Pastor, pastor, eu consegui dormir, pastor, eu acordei feliz. Pastor, eu acordei, fui orar. Pastor, há quanto tempo eu não consegui orar? Mas olha só que interessante, meus irmãos. Ontem, assim que eu me despedi daquele homem, dei a ele a paz do Senhor, peguei o meu saco de ração, a ração de Zuma, e fui para casa. Mais ou menos ali, um pouco depois da casa do Neto, a uns 20 metros à minha frente, eu vi um demônio cruzando a rua. Do nada, surgiu uma criatura assim esquisita, andando assim de 4 patas, branco, e atravessou a rua e entrou em uma das casas abandonadas que tem ali depois da casa do Neto. A mais ou menos 20 metros de distância assim, de mim, eu andando, e aquela figura surgiu assim de repente, atravessando a rua correndo. Mas acredite, aquele demônio cruzou meu caminho para me atacar. Mas ao olhar para mim, eu tenho certeza que ele não enxergou esse camarada magro, barbudo, com saco de ração. Ele enxergou fogo. Ele enxergou carruagem de fogo. Eu tenho certeza que aquele demônio não atravessou a rua só para se amostrar, só para dizer: eu estou passando aqui na sua frente. Ele queria me atacar, porque eu dediquei 1 hora da minha vida para ouvir uma pessoa necessitada. Eu cheguei em casa mais de 10 da noite, porque eu fiquei sentado no chão ali, orando por aquele rapaz, e eu escutando ele chorar, consolando ele. Então aquele demônio queria partir para cima de mim, mas o máximo que ele pôde fazer foi atravessar a rua. Parecia homem, sabe? Não era um animal. Eu falei que ele atravessou a rua de 4 patas, mas era como se fosse uma pessoa andando assim de 4 patas. E adentrou dentro de uma daquelas casas abandonadas. A realidade espiritual de Satanás também existe, meus irmãos. Também existe. Satanás e seus demônios estão aí. E infelizmente muitas são as pessoas que no meio da rua são abraçadas por demônios. Muitas são as pessoas que saem de casa, limpa, mas volta para dentro de casa com um demônio no cangote. Por quê? Porque não está rodeada pelos anjos do Senhor. Porque não vive uma vida de temor, porque não vive uma vida de oração, porque não vive uma vida de quebrantamento. Meus irmãos, um demônio só entra dentro da casa de uma pessoa se ele passar pela porta daquela casa acompanhando aquela pessoa. Quem dá liberdade e quem dá autoridade para um demônio estar dentro de uma casa é quem mora na casa. Por isso, vigie. Tenha vida de oração, tenha vida de quebrantamento, tenha vida com Deus. Para quando você sair da sua casa, os demônios abram o caminho. Certa vez eu tive uma experiência, me falaram que ele faleceu, lamentavelmente eu acho que ele faleceu. Um rapaz que morava aqui no Joaquim Nabuco, ele tem problema mental, e de vez em quando ele ficava surtado, já entrou aqui na igreja. Graças a Deus ele quase não bagunçava aqui, mas teve um dia que ele quase ia dando soco na irmã Manilda. Se não tivesse o irmão aqui na porta para atender. Por quê? Porque uma pessoa com a mente perturbada fica ao alcance de fato do diabo. E isso eu fiquei sabendo que ele faleceu, tomara que seja um boato, mas lamentável. Certa vez eu estava subindo a Joaquim Nabuco, e esse camarada estava descendo pelo mesmo lugar que eu estava subindo. E ele estava virado no cabrão. Estava dando soco assim lá, todo doido. E eu subi naquele camarada vindo na minha direção. Quando de repente, do nada, ele atravessa a rua e vai para o outro lado da rua. E continua no mesmo movimento. Eu falei, foi Deus. Foi Deus que colocou um limite entre eu e ele. E o mal que estava ali nele, o mal que estava por mim na mente doente dele, infelizmente ele era uma pessoa doente, o levou para o outro lado da rua. Meus irmãos, crente tem que buscar a proteção de Deus. Aleluia, Deus. Crente tem que buscar a cobertura do sangue de Jesus. Pare de brincar de ser crente, pare de brincar de ser evangélico, porque o diabo não brinca. O diabo tem diploma de diabo. O diabo fez curso para ser capeta. O diabo estudou para matar, para destruir, para arruinar a sua vida e arruinar a sua família. Então vamos orar, vamos ter uma vida com Deus como Eliseu teve, para que dessa forma Deus venha designar exércitos e mais exércitos de anjos para nos rodear e para nos proteger de toda investida do maligno.
Que assim seja na vida de cada um de vocês. Uma vida sincera, uma vida verdadeira, uma vida na presença de Deus, para que dessa forma a presença de Deus seja escudo e seja fortaleza na sua vida e na vida de quem está perto de vocês. Meus irmãos, as crianças que estão aqui não têm entendimento e ainda não têm um despertar para buscar a presença de Deus. Então é a sua vida, mãe, avó ou pai, é a sua comunhão com Deus que vai proteger essas crianças. É a sua comunhão com Deus que vai gerar a misericórdia de Deus sobre a vida dessas crianças. Tem muita criança que chega na adolescência perdido, filho de crente, porque o pai e a mãe não têm esse entendimento. Ao invés de orar, amaldiçoa. Ao invés de profetizar, xinga. Ô menino encapetado! Com a própria boca você está colocando um demônio na mente do seu filho. Toma cuidado com isso. Ah, pastor, mas o meu filho é pirracento, meu filho é atentado, meu filho é pronta. Foi Deus que te deu. Você vai reclamar com ele? Você vai colocar o seu joelho no chão, vai clamar por misericórdia, vai chamar a atenção, vai castigar, sempre dentro do que a Bíblia permite, com a varinha, com a palmadinha, não vai espancar, não vai tirar sangue. Agora, abrir a boca para amaldiçoar, não faça isso não, porque lá na frente as coisas podem piorar para o seu lado. Eu não esqueço a experiência que eu tive de uma ocasião onde me chamaram para expulsar um demônio de um adolescente, e o demônio fez questão de falar. Foi o pai dela que me chamou. Eu não vou embora porque foi o pai dela que me chamou. E quando o demônio falou isso através da boca dessa jovem, era o pai dela que estava segurando. O demônio ali se debatendo, era o próprio pai. Eu olhei assim para a cara do pai. Aí depois, no particular, eu fui conversar com ele. Meu irmão, você viu o que o demônio falou? O demônio falou que é você que chamou ele. Como é que você trata a sua filha? Você xinga ela? Você amaldiçoa ela? Não, pastor, não. Mas eu fui conversar com um membro da família em particular e a pessoa confirmou tudo que o diabo falou. Ô pastor, infelizmente, o pai daquela menina xinga ela, xinga de tudo quanto é nome, é uma tripulação, pastor. O diabo jogou na cara dele. É o pai dela que me chama, por isso que eu vim e eu não vou sair. Brinca com o capeta. Brinca com o que sai da tua boca. O diabo escuta. O diabo escuta e estende a mão. Mas se da nossa boca sair palavra de bênção, o menino pode estar atentado o que for. Dá umas palmadinhas, dá uma sandáliada, mas depois vai para o seu pai e fala: o meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção, vai ser um profeta, vai ser um homem de Deus. Meus irmãos, meses atrás eu fiquei maravilhado. Eu dei glória a Deus tarde da noite lá em casa, porque eu descobri no Facebook o perfil de um rapaz chamado Atos. Hoje ele tem 19 anos. Ele era lá da igreja que eu e o Jennifer congregávamos. Pense um menino perturbado, rapaz. Um menino, meu Deus do céu, Paulo é fichinha perto dele. O menino era perturbado. Os diáconos da igreja de vez em quando davam cascudo. O menino começava a correr pela igreja e não era nenhum transtorno, era um menino mesmo, era inquieto. Eu já vi um diácono passar a rasteira dele. Ele correndo assim, o diácono colocou o pé e capotou lá na frente. Eu falei: meu Deus do céu, essa minha mãe dele sofria. A mãe dele sofria, Maria da Ajuda. A mãe dele sofria com aquele menino inquieto, perturbado. O tempo passou e não é que esse menino hoje é um pregador da palavra, um evangelista. Eu fiquei surpreso com aquilo, rapaz. Deus faz milagre. De vez em quando eu me lembrava desse rapaz chamado Atos, o nome dele é Atos. E eu ficava perguntando: rapaz, o que será de Atos? O que aconteceu com ele? Aí de repente, cara, o pregador da palavra, evangelista, pregando a palavra com sabedoria, mas o rapaz que deu trabalho para a mãe, não deixava a mãe sossegada na igreja. Misericórdia. Mas eu tenho certeza que aquela mãe, meus irmãos, profetizou, orou e declarou que o filho dela é uma bênção e será uma bênção e se tornou uma bênção. Então façamos isso. Façamos isso e pode ter certeza que carros e cavalos de fogo, anjos de Deus, vai rodear a sua casa, vai rodear a sua família. Certamente Deus vai guardar a sua vida e a sua família de toda investida do maligno. Mas vida de temor, vida de oração, vida abrindo a boca para louvar e glorificar o Senhor.
Amém? Essa é a palavra para a nossa alegria, para a nossa motivação e também para a nossa correção. Amém? Eita, quase caiu um besouro no meu copo. Vamos orar? Vamos em pé para finalizar.